Pô, começou a gravar, mas vamos falar baixinho aqui. Nosso amigo Rodrigo tá com Covid e tal, tá mais devagar, deve estar cheio de afazeres, mas tá ali, né? Segunda, terceira marcha, não chega ali passar a quarta e quinta, tá com Covid. Agora, eu acho que tem um amigo nosso aí, que cada semana ele tá com uma desculpinha, mas hoje, se tinha um dia que eu tinha certeza que ele me dá das caras, era hoje, né? Depois do sapé caiaiá que a gambazada tomou em casa ontem, vocês acham que o Cleveland ia aparecer aqui? De jeito nenhum, imagina, esquece. Esquece, esquece. Ah, essa reunião aí. Não, vão começando aí, que assim que acabar a reunião entra, esquece. Eu não sei vocês, mas eu acho que não tem chance nenhuma. Bom, meus amigos, se eu não tiver errado, 87º encontro, não é isso? É isso aí, eu acho que é 87º, é isso mesmo. Ô, Vitor, que está no mute, e aí? Meu, quando que vai? A gente nunca mais vai parar. Ô, Vitor, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi uma das coisas com você, né? Que você fala com muito. Sempre que tiver um número sozinho, não serve de nada, né? Tem que ter pelo menos dois números, né? Cara, eu tava vendo É. ontem por acidente, né? Porque só por acidente, um telejornal, você tinha que ver a felicidade da apresentadora diante do gráfico falando o aumento no número de casos. 178%. Falei, meu Deus do céu, 178% de casos é a revolução Walking Dead, é o zumbi, o apocalipse, é o fim do mundo tá chegando. E aí, Victor, essa história, 600.000% de aumento no número de casos. Meu, A gente lida com já esses era. números, Victor. É só esperar março que acaba. Na verdade é o seguinte, a gente teve nesses 30 dias de fevereiro, esses 31 dias de fevereiro, a gente teve pouco mais de 15 milhões de casos novos notificados. Né? Isso equivale mais ou menos ao número de casos notificados desde o começo da pandemia até quase final de agosto de 2020. Muitos Né? Então, casos, assim, né? então, em um mês, o equivalente é quase 6 no começo da pandemia. Certo. É como se nós tivéssemos tudo concentrado em tudo que aconteceu naqueles 6 meses iniciais, até meados de agosto, aconteceu em um mês. Só que tem uma diferença. O número de óbitos foi 1/18 do que aconteceu naquele período. Óbvio, tem que dar um tempo, isso aqui tudo bem. Mas estou falando em ordem de grandeza. Né? Cara, 1/18. É uma gripe. A Omicron é uma gripe. E aí, se você considera que leva 30 dias, né? Os outros países levaram mais ou menos 30 dias com curva de subida e aí depois começaram a cair. Se você considerar, então, a gente logo começa a cair, estamos na iminência de começar a cair. Aí você fala assim, bom, se a subida, se a descida for simétrica em relação à subida, você tem 15 milhões de casos em janeiro, mais 15 milhões de casos em fevereiro, 30 milhões de casos até o final de fevereiro. Como se diz que em vários estudos, tá? Isso aí não é chute, que no caso da ONU, se tem 80% de assintomáticos que não vão nem saber que tiveram doença, então você tem 30 milhões, se for 80, pelo menos, alguns dizem até 90, se for 80%, joga mais 120 milhões, né? E 150 milhões. muita gente, tanto nas variantes anteriores como nessa variante, podem ter tido também assintomático, né? Então, esse número de casos é o número de casos de gente que realmente foi ali para testar, É. se ressentiu um pouco mais, mas Então, deve. então, assim, é isso. Você tem... Eu, por exemplo, estou convidado nesse momento. Você está Sentindo convidado nesse momento? Welcome to the absolutamente. club. Não estou sentindo nada, estou com rios de manhã, não é nada, só sintomático. Eu só descobri que a funcionária de casa testou positivo, todo mundo testou. Né? Meu filho testou positivo, eu vou deixar fazer lá. Estava positivo. Caso contrário, eu ia Você já tinha passar esse tomado quantas período, doses da vacina, Vitor? duas, duas. Duas. Caso contrário, a terceira seria meados desse mês, mas acho que agora não faz mais sentido. Aliás, essa vacina ela é para tratar da cepa velha, né? Essa cepa não resolve nada. Mas, enfim, se não fosse isso, eu seria um dos assintomáticos, que ia passar batido. Eu posso dizer que nesse período aí eu devo ter tossido umas 10 vezes. Hoje eu não tossi. Ontem eu não Eu tossi. andei uns dias atrás Então, aí, não estava legal, mas tá ali um de tosse, um pouco repente de você estava catarro. positivo.
né? De repente você pegou. Já peguei pela É, segunda vez. é. Agora, se você pensar em 150 milhões de pessoas já contaminadas, que vale 70% da população brasileira, acabou. Acaba em março. Então, É, assim, porque se aí você vê já na Europa, todo mundo liberando restrições. Então, assim, para mim, é o crepúsculo do negócio aí. De fato, eu acho que já no mês de março, aí nós vamos ter o pessoal sofrendo demais por não ter mais essas notícias ruins para dar. Ontem eu Vai percebi que a ser, moça estava vai feliz, ser assim, um sabe? Ela sofrimento. estava assim, se controlando, mas ela estava numa felicidade dando a notícia, na pontinha do pé ali, sabe? Um sorrisinho no canto da boca, assim, sabe assim, quando você está fazendo um suco, aí você acha que já está no bagaço, mas você encontra um pedacinho ali da fruta, você ainda dá uma espremidinha. Foi o que eu senti, assim, cara, impressionante como a gente, como tá tudo tão doente, né, cara? Porque, por exemplo, que nessa coisa do passaporte, eu vi um cara falar, tomei as 3 doses, tenho o passaporte, estou convidado. Pode entrar em qualquer lugar. Não tem restrição nenhuma. Passar para todo mundo. Pode passar para todo mundo, não precisa de exame nem nada. Tá lá com a vacina, tomou as 3 doses, o passaporte, chega lá, dá aquela bela espirrada no meio da festa para Acabou. ajudar lá como é que se fala? Na imunidade de rebanho, é coisa linda. Xará, deixa eu te falar uma coisa aqui, falando sobre Covid. Você fez um brilhante texto lá sobre a questão da vacinação infantil, né? Eu até falei que por conta do seu texto e de um depoimento do nosso amigo Cláudio Galvão, se eu tivesse um filho mais novo hoje, eu vacinaria por conta desse acesso. Mas alguns países, né, como por exemplo a Inglaterra, a Suécia, está autorizada a vacinação, Noruega, México. Noruega, mas os México também. governos têm uma posição assim da pessoa ter a opção de escolha, mas de não recomendar, é isso? O que eu li, pelo menos do Reino Unido, que eu cheguei a ver, não é que não recomenda, ele recomenda apenas Isso, perfeito, para quem exatamente. tem comorbidade, Para né? quem tem algum tipo de comorbidade, mas não para as crianças em Isso. geral. É, a recomendação mais explícita, óbvio, não impede, né, que outras crianças tomem a vacina, mas a recomendação é só para quem tem as comorbidades. Olha, sinceramente, eu não sou infectologista, não entendo desse assunto. Não, O que eu peraí, você não escrevi, é infectologista, mas você é muito mais que isso. Muito mais. eu tô tudologista, Você é um Um tudólogo, tudólogo. tudólogo, tudólogo. então ao tudólogo, tudo é permitido. É que nem turista. Você consegue se imaginar tirando uma foto, por exemplo, ali no Com Jeito Vai, sabe, aquele monumento que tem ali no Ibirapuera, dos Bandeirantes? Sim, Sabe como é o nome daquele monumento, né? empurra, né? Então, alguns chamam Com Jeito Vai, né? Entendeu? Vocês conseguem se imaginar tirando uma foto ali? Mas um turista poderia subir ali em cima, como eu fiz lá em Barcelona, que tem aqueles 2 leões. Eu subi em cima de um daquele. Tirei, porque turista tudo pode. É a mesma coisa. A carteirinha de tudologia, de tudólogos que nós somos, essa carteirinha nossa dá direito a gente opinar sobre tudo. Absolutamente tudo. Então fica à vontade. Então, aí você tem governos que têm essa postura, tem governos que recomendam a vacinação para todos, de maneira que não me parece que há um certo e errado nesse caso, né? Sim, Você tem não é uma questão pais que são pacificada. mais propensos a dar a vacina, outros pais que balanceiam os riscos de maneira diferente, e brandir números para defender uma coisa ou outra, você vai encontrar justificativa para tudo, né? Então, é decisão dos pais, os pais são soberanos na educação e na saúde dos seus filhos, para o bem e para o mal, né? É. E eu acho que compete ao Estado prover as opções, né? E aí cada pai, no exercício do seu direito sobre seus filhos, porque esse negócio do número, né, Xará? É que nem a média do frango, né? Eu como 2 frangos, você não come nenhum, na média, cada um comeu um frango, mas ó, minha carinha é mais cheia e a sua mais magrinha, né? Mas já que a gente estava falando de liberdade, de escolha e tal, causou furor na internet. O senhor até escreveu sobre isso. Um texto do Aliás, Joel Pinheiro belíssimo texto.
tem que subir no boteco. Já subiu. Já subi. O texto, um artigo do Joel Pinheiro falando sobre liberdade de expressão, né? A quem interessa a liberdade de expressão irrestrita. A última versão é que, dada a repercussão do texto, é que supostamente tratava-se de uma ironia. Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Ouvinte do Morning Show, tendo ouvido o Joel Pinheiro muitas vezes, fico bem com as minhas dúvidas se de fato era uma ironia, até porque, né? Como a gente conversava aqui no aquecimento aqui, antes de começar a gravar, a ironia que é preciso explicar tanto assim, falhou, né? E aí, Xará, tem liberdade? Qual é o limite para a liberdade de expressão, tomando como base o que foi dito ali no artigo? Tem pessoas com esse saber, com essa notoriedade, com essa autoridade que poderiam formar um conselho para nos proteger dos malvadões mentirosos? Olha, até existem essas pessoas, o problema é escolhê-las, né? Quem vai escolher as pessoas? E isso me parece muito a discussão sobre a Constituinte. Uma vez eu discuti com um amigo meu, falei, não, precisamos fazer uma nova Constituinte com pessoas esclarecidas, com pessoas que não são esses políticos que estão lá, tal. Eu falei, bom, tudo bem, até concordo, precisamos de pessoas que, né, sejam sérias, tal. E quem é que vai escolher essas pessoas? Como vai ser o processo da escolha? Elas vai ter um conselho de notáveis que vai escolher essas pessoas, tá bom, e quem vai escolher esse conselho de notáveis? Ou seja, você sempre para no problema de como é a governança, como é que você escolhe quem vai nos governar, né? Quem vai nos... E a democracia é isso, você tem essas pessoas que estão lá no Congresso e tal, e a mesma coisa essa ideia do Conselho de Notáveis, notável para quem? Né? Com que critério? Certamente, eu tenho uma lista, você tem outra, o Vitor tem uma terceira, cada um vai ter sua lista de notáveis. E a intersecção pode ser maior, menor, e aí? Como é que você chega no final? Por isso que é impossível, né? Por isso que na democracia é esse embate caótico de ideias o tempo inteiro, porque cada um tem a sua lista de ideias boas, né? Como um bom Então, cristão, eu complemento a sua fala dizendo aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, né? Graças a Deus pois que é é. assim, né? Olha que legal, Agora, né? agora, sem dúvida, o texto dele, assim, eu li várias vezes, antes e depois de ter escrito o meu post, porque foi chamada a atenção que poderia ser irônico, tal. O texto dele é genial, e eu vou explicar por quê. Porque ele pode, se ele não é uma ironia, ele vai ao extremo do politicamente correto. E se ele é uma ironia, ele vai ao extremo do politicamente incorreto, porque ele destrói, ironicamente, todas as bases. Então não tem meio termo naquele texto. Ou você ama ou você odeia do início ao fim. Seja de que lado que você esteja, considerando ironia ou não. Então, talvez tenha sido esse o objetivo dele ao escrever o texto, é ser absolutamente ambíguo. Agora, claro, é o que você fala, né? Ouvindo o cara diariamente, eu não tenho esse background dele, né? Para mim, eu li muito pouca coisa dele, né? Então, Ele é aquele melancia, né? Verde por fora, mas por dentro é se é vermelho, né? isso, agora, também não é um texto compatível com uma pessoa assim, porque esse texto é para quem é totalmente vermelho, né? Se for pego ao pé da letra. Então, de fato, é um texto Talvez seja o ambíguo, é um caso. texto... pode ser Ainda que seja. ele não se assuma assim, né? Isso precisa Enfim, ser dito. o fato é que, de fato, tem vários exageros ali que dão a pista da ironia, mas é um texto realmente complexo. Ô, Vitor, sabe o que mais me chama a atenção? Assim, que
nós aqui no Brasil vivemos uma ditadura militar que durou 21 anos, né? Completou a maioridade, né? A nossa ditadura militar fazia parte de um contexto de um evento que aconteceu aqui no continente por conta da Guerra Fria. Nós estamos numa zona de influência dos Estados Unidos, mas a nossa ditadura foi a mais longeva, ainda que não tenha sido a mais violenta, né? Na Argentina, acho que foram 7, 8 anos, mas foi absurdamente violento, né? Aqui teve, obviamente, violência, mas não na mesma ordem de grandeza, mas foi uma ditadura longeva. Não, assim, eu fiz parte disso, né? Dos meus adolescentes, eu fui lá militar no movimento secundarista, eu estava lá no Anhangabaú pedindo por diretas já, e é impressionante, né? Que de barba branca, aos 54 anos de idade, né? A gente já aí com uma democracia que já não é bebê, a gente ainda está discutindo essa questão da liberdade de expressão, ao ponto, olha que loucura, do Bolsonaro ter feito uma postagem em inglês no Twitter em apoio ao Joe Rogan, né? Dizendo o seguinte, ó, não sei o que você acha do meu governo, o que você não acha, mas, cara, eu acho que você tem liberdade de defender suas opiniões. E é aquela história, se no exercício de uma liberdade de expressão você ultrapassar algum limite, né? Que a parte ofendida busque os seus direitos e tal, mas ninguém pode ser previamente, sei lá. Não é um absurdo a gente estar discutindo isso ainda hoje, cara? É um absurdo. E assim, eu acho o seguinte, não acho que era ironia. Aliás, se fosse, devia botar um PS no final, contém ironia. Eu faço isso toda vez que eu faço uso da ironia, porque Você as não Porque, pessoas confia não na como tem, inteligência do leitor. não, mas aqui no caso do Vitor, ele tem um motivo. O Vitor, a gente sabe, um empreendedor de sucesso na área do crédito, e agora vai expandir os seus negócios para a área educacional. Ele está abrindo uma rede de cursos de educação, cursos ali de um mês, dois, de interpretação de texto, porque o Vitor é constantemente vítima desse mal. Então, ele começou a adotar, por precaução, né, essa logomarca ali, contém ironia, que é para evitar. Pessoal, talvez o João Pinheiro devesse ter feito isso, até porque a ironia dele pouco perceptível, né? É, mas eu acho que, mas a menos que ele venha a público dizer que é ironia, né? Eu não acho que seja. E acho que é um artigo de fechamento lamentável. Eu gostaria até de fazer uma pergunta para ele. Se o Conselho de Notáveis fosse, então, ficasse a cargo do presidente, por exemplo, tudo bem ele ter um Conselho de Notáveis nomeado pelo Bolsonaro? Você acha Puta, que, seria né? O show, Bolsonaro, hein? afinal de contas, foi eleito pela maioria das pessoas, né? Então, teoricamente, ele teria esse direito de nomear os notáveis, né? Beleza, para ele tudo bem? Se ele falar tudo bem, aí eu vou acreditar na conversa dele. Se ele falar, não, veja, se ele ligasse o Veja Bem, fala, bicho, você tá de sacanagem com essa. A Então, gente até assim, tem um conselho de notáveis, nem tão notáveis assim, mas que tem produzido temos. decisões estapafúrdias, né? Então, o Conselho de Notáveis que fica de toga, né? Sim. Togados, né? Aliás, Esses essa são todos semana, notáveis. aliás, Tem essa que ver semana a aqui que gente tá. fomos brindados com um vídeo do Barroso criticando aqueles que pedem o voto impresso, porque supostamente as pessoas sairiam das sessões com o seu voto impresso. Eu nunca vi ninguém defender nada parecido com isso. Né? O que se falava é um voto auditável, que haveria ali uma impressão que a pessoa poderia visualizar e o voto físico seria depositado numa urna passível de checagem, mas nunca ninguém falou. Eu fico me perguntando, quando um cara fala uma coisa dessa, que ninguém defendeu, o que leva ele a fazer isso? Sabe, eu realmente desconfio do caráter e talvez ele coloque uma dúvida aí, né, nesse processo eleitoral, porque por falar uma barbaridade dessa, até cria um índice Barroso de É o que desonestidade o intelectual, que ele vai ser o top IBD, 10, né? IBDH, É isso aí, IBDI. EBDI. Nós somos referência de honestidade intelectual, a gente diverge tudo, mas aqui a gente joga tipo frescobol, né? Não é rachão. A gente diverge, mas joga uma bolinha pro outro. Agora, vergonhoso. E é incrível, né, cara, que a essa altura do campeonato a gente esteja discutindo esse tipo de coisa. Desculpa, Vitor, você ia falar, ia concluir, eu até te Não, interrompi. não, não, até você mudou o assunto para STF, né? Eu me Ah, lembro que nosso eu já conselho fiz de notáveis, né? é, eu fiz 2 vezes, em 2 ocasiões diferentes, já faz tempo, né? Uma enquete lá na PL perguntando quem era o pior ministro do STF.
E apesar de alguma concorrência, nas duas ocasiões, com folga, nosso grande Gilmar Mendes levou o título, né? Sim. Mas assim, obviamente que ao longo do tempo ele vai ganhando adversários nesse quesito. Eu não Ah, o sei pessoal se se esforça, hoje, né? não sei se Já foi uma hoje liderança mais ele, folgada. ele levaria, né? Porque ele ganhou, nos últimos tempos, muitos concorrentes de peso, né? Apesar de ele ser um cara que Para mim merece ele é o toda a Clóvis nossa Bornai do consideração. STF, né? O concurso, né? É verdade. Ele já Mas eu entra tenho ali. dúvidas como é que seria essa competição hoje. Quem sabe até uma hora eu refaça Eu acho que o Barroso essa talvez está enquete. tirando uma diferençazinha. É, Bom, nós estávamos falando em liberdade de expressão, em debate, né? Nós estamos aí vamos dizer assim, no esquenta da campanha eleitoral, né? Os especialistas dizem aí que a campanha mesmo começa ali no meio do ano, a partir de julho e tal. Mas a gente já vê aí uma profusão de pesquisas e tal. Eu queria começar aqui pelo Xará. A Paraná Pesquisas aí soltou uma última pesquisa, existem outras. Eu queria, assim, a sua impressão geral, comunicando aqui a todos, né, deixando público que rolam apostas aqui. Eu aposto na vitória do Bolsonaro. Imaginava que os meus amigos apostassem na vitória do Lula, mas cometi um equívoco. Na verdade, eles apostam na derrota do Bolsonaro. Mas tudo bem, não tem problema, para me tá dar no mesmo. valendo. Tá Tá valendo a valendo, aposta. não, tá valendo. Tá Eu vou bom. bater na cara de vocês. E vocês vão, inclusive, eu, generoso que sou, vou permitir que todos vocês paguem um único almoço no mesmo dia, que é também para eu ter oportunidade de sacanear todos vocês presencialmente ao mesmo tempo. Mas e aí, Xaral, o que nos dizem as pesquisas, na sua opinião? Então, tá meio congelado, né? Depois que o Lula aumentou a sua dianteira, não aconteceu muita coisa. O Moro, que era para ser a grande novidade, não saiu muito do lugar, né? Ele tem que chegar aí a uns 15%, tem que ir para os 2 dígitos médio-alto para ter algum efeito de voto útil, né? Senão não rola. Então, putz, não vejo muita diferença, muita coisa acontecendo não nesses últimos 3 meses, enfim. Nada de novo no horizonte. Continua tudo como antes no quartel de Abrantes. Você acha que a pesquisa espontânea, onde parece haver uma diferença menor, talvez possa apontar para um cenário mais real do que as estimuladas ou não necessariamente? Eu gosto da espontânea, né? Eu até prefiro a espontânea porque mostra uma lembrança do nome, ainda que possa ser mais confundida com recall, né, do que com intenção de voto, porque o primeiro nome top of mind, né, o cara que aparece primeiro, que ele ouviu ontem no noticiário. Então, pode nessa altura do campeonato pode ser confundido um pouco com recall, né? Mas mesmo na espontânea, o Lula tem uma vantagem sólida, né? Então, eu acho que não mudou muita coisa, não. Ô, Xará, e o mercado encontrando um jeitinho, né? Cara, impressionante, Gestor lá de impressionante. Eu fora tenho ouvido, falando que o Lula não é tão mal visto assim. exato, não, comprando a ideia de que, pô, o Lula, enfim. Aí o Lula fala uma bobagem, o mercado estressa, como se não tivesse, como se não soubesse do que se trata, né? Sim. Enfim, o mercado gosta de apanhar, né? Também, te dizer. E é a bolsinha aí que tá esses dias aí, algum tempo atrás o pessoal estava temeroso que viesse romper aí os 100 mil pontos, bateu 113, tá ali no 112 mil, 111 um quebradinha, É que mas está muito barato, né? Então o pessoal está demais, caçando né? barganha, né? Quer dizer, segundo os gestores, né? Eu não posso dizer isso, mas segundo os gestores e os indicadores de PL, parece que a bolsa está barata. E aí, Vitor, você ia falar alguma coisa aí? O que você acha? O Lula já é presidente da Austrália, ou Vitor? Não. Não acho que seja ainda. Mas veja, o cenário de 40, esse aí da Paraná, 41,29, né? 40,30, vai. Vamos arredondar. Esse é o cenário hoje. Então tem o resto da galera com os outros 30. Certo. Assim, difícil imaginar, por exemplo, que o Bolsonaro caia muito.
Porque o que mais pode acontecer para ele perder eleitor no primeiro turno, né? Poder acontecer, já aconteceu. Acho que ele tem essa base aí. Eu acho, por exemplo, eu ainda não acredito que a candidatura do Moro vingue. Eu acho que em algum momento ele patinando com 10%, se for esperto, né? Se for mais esperto que vaidoso, ele tira o time de campo para disputar o Renato. Se for mais vaidoso que esperto, ele continua e vai passar vergonha. Não acho que ele tenha. E assim, o cara que tem uma rejeição nos dois polos, né? Então, Mas será que ele fica não bem pode ser difícil. um vice de luxo do Dória? Isso, aí vai chutar com o cara que tem 2%. Isso. Então, assim, Nosso governador tão querido, né? eu acho que eu continuo achando que o quadro do jeito que está tende a ficar igual, mas eu ainda acho que pode surgir aí um imponderável, né? Vamos aguardar. Xará, Assim, tem muito chão na notícia. eu acho que é mais torcida do que qualquer outra coisa. Não, mas é óbvio que é torcida. Você acha torcer pelo imponderável é torcida. É assumida, não é. O cara é vascaíno, né? Você quer o Não quê? está escondendo, né? O cara é vascaíno, né? Mas assim, o imponderável aconteceu em várias ocasiões. O Bolsonaro foi um imponderável, né? Ele tinha 7%. Nessa altura, talvez, em 2017, ele não tinha nem 10%. Mas Não, ele já começou, isso eu verifiquei, ele já começou o ano ali na faixa dos 20. Em janeiro ele já tinha 20. Tá bom, Olha, no anterior ele não tinha. Mas assim, eu acho que não se pode, pelo menos, desacreditar nas pesquisas, né? Eu entendo, por exemplo, que a Paraná tem até uma metodologia mais acurada na parte de segmentação. Eu confio mais nessa. Mas está longe ainda, né? Tem o segundo turno, enfim, tem muita água ainda para rolar. Mas, obviamente, que existe um favoritismo aí pro capeta, né? Nesse momento, o favoritismo é do capeta. Por capeta, entenda-se o capeta de São Bernardo. o Nine. Isso mesmo. Companheiro. O mercado. Companheiro. Eu 4 dedos, mas fico carregar bastante coisa com isso aqui, viu? Mas acho que tem chão ainda, né? Vamos ver se. Por exemplo, se o Moro sai de campo, para onde vão esses 11%? Né? Se diluem, mas no segundo turno voltam para o seu verdadeiro dono. Com nojinho, mas volta. Fala a verdade. Não só nós aqui. Quase ninguém assiste a gente, Vitor. Fica tranquilo. A audiência nunca vai ser um problema para a gente. A gente pode fazer aqui as maiores confidências, que no máximo meia dúzia de pessoas vai saber. Então a gente não precisa muito se preocupar com isso. Tem esses caras aí que tem 500 mil pessoas ao vivo, milhões de espectadores. Não é nosso caso. Aqui é meia dúzia de amigos que ali de dó. Pô, vamos só dar um clique lá, porque os camaradas se reúnem, tem o trabalho de editar, só vamos dar um clique lá. Então aqui a gente pode falar o que bem quiser, que pouca gente vai saber. E quem souber nem vai contar, fica tudo entre nós aqui. Fala para mim. Segundo turno, com nojinho, mas vai, né? Aí talvez não tenha jeito, né? Mas espero que não chegue. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, essa altura do campeonato, na eleição passada, eu já tinha escolhido o meu candidato do primeiro turno. Né? Eu votei no Amoedo, já tinha escolhido. Hoje eu não escolhi ainda. Hoje eu não escolhi o candidato do primeiro turno, quanto mais o segundo. Mas ainda não estão definidos, né? Não estão definidos. Entrega. Já estão, né? Eu vou falar a verdade. Eu acho legal isso de vocês. Eu acho legal. Vocês fazerem esse tipo, irem levando a coisa. Eu já assimilei. O Moro, como político, um puta juiz. Cara, o cara falou aí que enquanto o mundo já abandonou, né, o petróleo, eu falei, cara, será que eu errei de planeta? Né? Quer dizer, ele até me lembrou, não sei se vocês se lembram daquele quadro na escolinha do professor Raimundo,
que o Chico Anísio perguntava para o Grande Otelo fazer uma pergunta, ele não sabia, o pessoal ficava soprando, e aí uma moça falava assim, fala diferente. Tipo assim, por exemplo, qual que é o documento lá que o juiz faz? Era despacho. O pessoal fala despacho, 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 mas fala diferente. Ele falava assim, macumba, né? O Moro dando entrevista, tipo assim, meu, tá tão artificial, tá tão produto de marketing político que o cara me sai, um cara inteligente com uma barbaridade dessa. Então, mas, cara, você sabe que eu vi um programa, 1 hora, o programa Canal Livre? do Canal Livre, é o Tabet. Ah, não, Não. eu sei qual é. Então, Tabet com o Lucas Mendes, com a Mara Luque. Sim. Você sabe que eu gostei dele? Ele foi 1 hora, não foi amigo, né? Óbvio que não foi, né, grosseiro, mas também não foi totalmente amigo. Ele foi colocado na parede algumas vezes. Eu achei bem razoável, viu? Não foi a Assim, minha as experiência eu respostas. vi ele no Flow, vi ele no Canal Livre, sim, uma série de, como é que a gente fala, generalidades, assim, sabe? As coisas meio banais. Essa declaração aí da questão da privatização da Petrobras, né? Que ele ganhou bastante convicção nas últimas semanas, né? Se você buscar áudios aí, vídeos de 3, 4 semanas atrás, ele falava, mas com um pouco mais de dedo, mas como virou moda, né? Já que o Dória falou que vai privatizar e o Bolsonaro, goste ou não, foi o primeiro presidente no cargo a falar da possibilidade de se, ainda que talvez seja a menor intenção, mas da possibilidade de se privatizar a Petrobras, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. Burro ele não é, pô. O cara juiz federal, fez um excelente papel, maravilhoso papel, né? Comandando a Lava Jato, né? Olha, outra coisa, que barbaridade que ele falou, né? Não, eu comandei a Lava Jato. Não, né, filho? Você é juiz, assim, se você falar que comandou a Lava Jato, parece que aquelas gravações lá, então era verdade, né? Então, ele só dando munição, né, para quem os adeptos da teoria da conspiração. Mas eu acho que a candidatura dele por si só ela se ergue em cima do mando de mentiras que ele já falou, porque ele passou 3 anos falando que não era político, que não sei o quê, blá, blá. Então ele se candidata a presidente. Não sei, eu acho que a gente Ela emerge em cima de um bando de mentiras. o brasileiro, na sua grande maioria, tem uma formação judaico-cristã e essa coisa do traidor, eu acho que é uma coisa que pegou, né? Acho que as pessoas que eu percebo no meu entorno e a minha bolha, né? As pessoas de uma capacidade intelectual, né, e que tem muita dificuldade de lidar com a autenticidade, a simplicidade, a quantidade de bobagem que o Bolsonaro fala, que não é pouco mesmo, elas veem no Moro ali uma alternativa, vamos supor, mais limpinha, né, para poder dormirem mais confortáveis, vão votar no primeiro turno, mas no segundo turno, ó, dedinho na nariz, ó. Entendeu? Mas eu acho que não vai rolar o primeiro turno. Eu acho que ele não vai ser candidato. Você acha que o Moro não chega até o final? Não, com 10%, não. Vai assim, é o que eu falei. Vai depender se ele é mais inteligente que vaidoso ou mais vaidoso que inteligente. Então essa é a pergunta. Então, mas 10% é terceiro lugar. O cara, assim, o cara para desistir, ele tem que desistir até junho. Em junho, se ele tiver com 10%, ele vai para as cabeças. Mas eu acho, Xaraqui, o 10%, que para um político é valioso, para o Ciro 10%, para o Ciro 10% é um cacife, ele é político. O Moro não. Né? O Moro, ele não. A própria passagem dele pelo Ministério mostrou a sua inabilidade política. Né? Então, eu acho que para o Moro, o que para qualquer candidato seria cheguei em terceiro lugar, eu tenho aqui 10%, é um cacife. Negociar, para ele, não, o negócio dele eu quero ganhar, porque, por exemplo, ele poderia se lançar candidato ao Senado, poderia talvez tentar ser governador de estado, construir uma carreira, ele não quer isso. Ele quer ser presidente da República. Assopraram no ouvido dele que dava para ser e ele acreditou. Então, ele é terceiro lugar. Agora, a leitura, a gente já errou na leitura do que o Moro, que vai na cabeça do Moro. Quando ele foi lá para trabalhar lá na Álvares Marcelo, a gente sabe, porra, o cara tá fora do baralho. O cara não ia trabalhar lá nos Estados Unidos. Na verdade, o que ele foi fazer um pé de meia.
para Isso. enfrentar a campanha, né? Outra coisa, Então, Exatamente. assim, o a que que gente fez vocês uma acham? leitura Fazendo errada. Eu é, também. deixa eu só eu concordo, eu me incluo nisso aí. Outra coisa, por exemplo, né, pensando aqui com meus botões, fez um belo contrato, merecido, as partes acertadas entre si, ganhar dinheiro não é pecado, show de bola. Ele abriu os números dele como um gesto de transparência, bacana. Pô, fundão eleitoral, uma vergonha e tal. Faz sentido para ele ganhar salário do partido? Assim, é Ah, ilegal? acho que faz. Não. É ilegal? Aí não Não tem. é. Mas eu não sei, para mim não soa bem salário de candidato para um cara que, assim, foi bem Não, mas sucedido na sabe que iniciativa privada. não é o caso único, né? Hoje a atividade dele é essa, então eu não vejo problema. 20 mil, o partido tem essa verba, paga. Para mim soa Tipo, mal. vou dar um. Tudo bem. Acho que isso não é não vejo isso como um problema. Agora, ele certamente adotou essa estratégia, né? Fazer um caixa aqui para poder tocar a vida nos próximos 2 anos e tal. Agora, 10%, desculpa, o Antônio Garotinho fez mais que isso. Lembra do Antônio Garotinho? Ficou em quarto lugar com mais 10%. Se continuar nesse patamar, não vejo por que mudar. Eu não vejo assim alguma coisa que vamos ter uma A ascensão Renata dele. Abreu, né, Xará? É a Ele presidente tem do partido. tem muita rejeição dos dois lados. Eu acho bem difícil. A Mas eu presidente acho do que partido a dele falou que grande. ele pode ser candidato a vice também, né? Não, mas a discussão é se ele vai desistir ou não, né? Que ele não vai passar dos 10%, eu acho que é plausível. Não estamos discutindo isso. A questão é se com 10% ele vai desistir ou não. Eu acho que não. Acho que não desiste. Em Bom, junho, né? Em junho, que então, é aí onde você oficializa, né? nesse caso aí, a conclusão ele é mais vaidoso que esperto. Você veja que o, o Luciano Huck teve vários balões de ensaio, né? Em algum momento ele falou, cara, acho que eu não vou nessa, não. Porque Ah, mas ele não eu tinha 10%. O tinha Luciano Huck, 7, 8%, né? 7, 8, não era tão é, diferente assim. Mas ele falou, sabe o que? Acho que deixa aqui fazer dar meu dinheirinho, porque eu vou tomar cacetada de tudo que é lado e não vou conseguir decolar. Agora, eu acho que a grande pergunta sobre esse tema eleitoral, assim, qual é o ministério que o nosso ex-governador deveria receber? É disso que o povo Ele já gosta. falou, nossa, aí ele sim. É já isso aí. falou que ele não quer ser um vice de decoração, né? Quer trabalhar, já avisou, deu um recadinho lá pro Capiroto, né? Aí Quer eu vi alguma trabalhar. coisa, aí eu fiquei pensando assim, né? Parece que o Lula, dada essa possibilidade, dada essa manifestação do Alckmin, pensou no Ministério da Agricultura. Aí eu fiquei pensando aqui comigo, A será piada que pronta. é isso que eu ia falar? Será que tem uma mensagem cifrada do, Piada pronta. do Ministério da Agricultura com o picolé de O chuchu? chuchu. O Será, chuchu cara? cuidando da agricultura. Cacete, Gente, meu. Sério que os caras pensaram nisso? cara, o Alckmin, eu acho que, Só pa... assim, É uma na boa, piada cara, pronta. merece um Mas você daria qual ministério? pro Agora, Alckmin. pensa pro seu Nine agora. Um, Seu um Nine, o ministério Nine vai ser bem. eleito. Um ministério bem inútil, assim, né? Imagina, da agricultura Então, seria eu muita sugeri o da responsabilidade. pesca. O Eu ministério. retiraria o Ministério da Pesca. Qual que é o Ministério? Pega o da Pesca aí. Ministério. Vai lá. Não, sabe o que Eu eu tenho uma acho? ideia melhor. Eu acho que poderia criar um grande conselho, porque quando você não quer resolver um problema, você cria um comitê, uma comissão, um conselho, alguma coisa. Podia, sei lá, um conselho emergencial de combate à desigualdade. Colocar ele lá. Olha que legal. Podia ser assim, um conselho emergencial de combate a buracos do metrô de São Paulo, por exemplo. Olha que legal. Né? Pô, o João Furão Eu entre as tenho uma áreas. ideia, eu tenho uma ideia melhor. Eu diria assim, eu vou até dar de graça para o Lula, porque eu acho que ele vai topar. Vai ganhar. Ele vai matar dois coelhos com uma cajadada. Ele vai criar o Ministério das Privatizações. Nossa, esse aqui não vai sair do E lugar. vai dar para o Alckmin. O Ministério das Privatizações vai ser aquela cenourinha para Faria Lima. Falar, ó, tá vendo? Privatizações. Só que ele vai dar para o Alckmin, que é um puta incompetente que não vai fazer porra nenhuma.
E aí eu fico imaginando o Alckmin tomando posse do Ministério das Privatizações com aquele coletinho. Exato! Puta, que A sensacional, contradição em cara. termos. Cara, você é Então, brilhante, cara. Alckmin para o é isso. vice Sério, acumulando o Ministério das Privatizações. é isso. É Ah, isso. tá aí, é isso aí. Ele passou 16 anos, 14, 16 anos e não privatizou uma empresa E no os estado de caras, São Paulo. realmente, o Alckmin é um capítulo à parte, meu Deus do céu. E ainda desconfio, e ainda tenho cá minhas dúvidas que o Lula vai ter mesmo o Alckmin como vice. Duvido, cara. Ele matou o Alckmin como candidato a governador, né? Balançou lá a possibilidade do vice. O Alckmin foi lá, né? Não vou dizer que ficou de 4, que seria pesado falar isso. Né? Imagina, falar que o governador Alckmin ficou de 4. Mas eu acho que está ficando mais crível essa história, viu? Será, Do jeito que cara? está caminhando. Eu acho que sim. Porque ele sinaliza para o centro, sinaliza para Faria Lima, várias aspas aqui, para o centro, tal, dá aquele ar de institucionalidade, veja só, Estamos inimigos se unindo em nome do juntando, né? Brasil. Pode Em ser. nome do Brasil, frente anti-Bolsonaro. Bom, falando de Tá, Lula, isso que eu enfim. queria até me aprofundar um pouquinho. Oh, desculpa, Vitor, tá no mudo. Tá no mudo. Lembrando que o Alckmin tornou-se o que é porque era vice. Se eu fosse o Lula, Tem que tomar um cuidado, hein? Rapaz, excelente lembrança. O Mário, se é eu fosse verdade, o o Mário Lula, Covas teria algumas adoeceu, preocupações né? Morreu de e câncer. acho que alguns setores do PT iam estar bastante preocupados com essa possibilidade. Né? Então, eu Nossa, acho que. boa lembrança, Sei hein, lá, né? Vitor? Bom, já que a gente está Mas, falando do Lula, o Lula tem nos presenteado mais recentemente com declarações que vão desde um frontal ataque à liberdade de expressão até mesmo ao patrimônio público, né? Primeiro ele estava reclamando lá dos dividendos da Petrobras, né? Incrível, né, cara? Como o cara, assim, o elementar, né? Quer dizer, você vai descapitalizar a empresa, a gente já quase quebrado uma vez. Né? E ele disse esses dias, né? Eu vou voltar para fazer aquilo que eu não consegui fazer, né? Aí eu fiquei pensando, o que será? Roubar trilhões? Quebrar a Petrobras de vez? Né? Aparelhar o Exército, as Forças Armadas, como o próprio PT lamenta não ter feito em documento oficial? Aí eu fiquei pensando, ninguém vai poder reclamar depois, né, Xará? Não. Tá avisado, Que né? não sabe, tá avisado. Para quem tem ouvidos de ouvir, Eu ouve. adoro quando você escreve isso, Xará. Puta, eu acho sensacional. Muito bom. Quem tem ouvidos de ouvir. Não é legal pra caramba isso aí? Vitor, ninguém vai poder reclamar do Lula, né? Ele tá dando recado. Se amanhã a sua postagem for alvo de processos, se voltar a censura federal, se resgatarem lá a dona Solange, não tem do que reclamar, né? não. Já é um mal conhecido, né? Ninguém pode falar, né? Ninguém pode dizer que estava apostando na incerteza. É um mal conhecido. Bom, então vamos passar aqui a lição de casa hoje. Bom, liberdade de expressão, né? É até a hora que afeta o direito do outro, aí o outro se manifesta, mas censura nunca, jamais. Nas pesquisas eleitorais, os meus amigos acham que o Lula já é presidente na Austrália e que o Bolsonaro vai perder e que eu vou pagar almoço para todo mundo, mas no final vai ser todo mundo que vai pagar almoço para mim. Eu já estou até imaginando vocês reunidos, né, pagando o almoço para mim, eu, um glutão profissional, chamando o garçom e reclamando. Falei, seu garçom, pedi esse parmejano aqui, mas ele deve ter alguma coisa errada, porque está com gosto de pato. Né? Então, vai ser o que vai acontecer, né? Bom, o Lula e a democracia, duas coisas que não cabem muito bem na mesma linha, né? Na mesma frase, a gente já está vendo. O Alckmin, a gente ainda não descobriu o ministério para ele, mas da agricultura seria uma piada pronta. Vamos ao nosso último assunto, antes dos melhores assuntos, que é o futebol. Pô, hoje o meu xará tá feliz da vida e tal. Economistas ligados à John Hopkins University fizeram um meta-estudo, né? É assim que se fala. Compilaram vários estudos, não revistos por seus pares, diga-se passagem, isso é muito importante. Mas eles chegaram à seguinte brilhante conclusão:
Fechar as fronteiras e lockdown não serviu de absolutamente nada. Eu já tinha concluído isso faz algum tempo, não tinha falado nada para ninguém. O que você achou do estudo, Vitor? Tá no mute. Olha, eu desde sempre estou crítico a essa postura, né? Particularmente verificada em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, essa coisa de fecha tudo, essa coisa rigorosa. Nós não tivemos exatamente a mesma coisa aqui, mas nós tivemos fechamento desnecessário de comércio, Nós restaurantes, tivemos aqui o escolas. suficiente para não resolver o problema e para criar um problema maior, né? É. Mas, cara, eu vejo quando você olha para os números da Suécia, como a Suécia enfrentou isso aí, para mim, eu sou muito simpático a essa tese. Obviamente que para ser aplicado em países com uma população mais indisciplinados, né, há que se ter algum tipo de ponderação, mas tá aí um negócio que ninguém provou ser eficaz, né, o lockdown, porque se você contém o contágio, você contém por um tempo. Simplesmente fala assim, não tem mais, ninguém mais vai andar de carro e você não vai ter mais mortes por atropelamento. Ok. Mas ninguém mais andar de carro não é uma medida sustentável. Você vai zerar as mortes por atropelamento, são 40 mil por ano. Que tal, então, pararmos de usar o carro para não ter mais mortes por atropelamento? Então, no fundo, o lockdown ele foi feito para você não evitar o colapso dos hospitais, então seria uma medida talvez muito de curto prazo, muito nichada, muito segmentada, que se poderia adotar. Não do jeito que foi feito, em meses, né? Isso não resolveu nada. Na prática, estamos aí até hoje com esse bicho. Então, assim, para que serviu? Eu acho que sim, teremos outros estudos aí ao longo do tempo que vão desnudar aí muitos detalhes, muitas situações para as quais havia um consenso que emergiu aí em bases frágeis, eu diria. A questão do lockdown, para mim, é um desses consensos estúpidos, né, que foram adotados. No começo você pode até dizer, olha, não tínhamos informação, então coloca todo mundo para dentro de casa, beleza, por 2, 3 semanas e tal, por um mês, mas nós estamos há 2 anos nisso, né? E muito assim, a gente até discutia nas nossas conversas 40, 50, em algum momento no ano passado, acho que era julho ou junho, nós tínhamos um número de casos novos muito maior do que tivemos em maio, junho do ano anterior, em que estava tudo fechado, e naquele momento, o ano passado, estava tudo aberto, ou seja, nenhuma loja por trás dessas medidas, né? Então, eu só espero que a gente aprenda, né? Que não há verdades absolutas, e acho que você tem que ter sempre espaço de questionamento. A Suécia, por exemplo, foi apedrejada por adotar um caminho diferente dos demais, né? Que teve de gente torcendo contra a Suécia, ou foi apedrejada. E aí, no final do dia, tá aí. O que foi melhor, né? Porque tem uma questão da saúde mental, da saúde financeira das pessoas. Ninguém levou isso na equação do fecha tudo, lockdown, não sei o quê. Saúde mental, não cresceu muita gente. Acho que a gente O tem impacto tirado nas até hoje. crianças, né? Esse Não, tempo putz, que nem foram falar alijadas da nisso. escola, do convívio Já social. foi falado, né? E que isso transformou, vamos perder aí muito, assim, há textos aí de estudiosos na questão da educação que foi um crime que foi feito, fechamento de escolas por ano mesmo, né? E aqui, isso foi uma realidade no Brasil e a gente já sabe que a gente foi mais prejudicado. A gente já sabe, né? Escola pública. Com certeza. Quando é Inclusive que porque ir vão para a recuperar escola... isso quanto? Não, ir para a escola, por exemplo, na rede pública, o ato da criança ir para a escola todo dia, inclusive ajuda aquelas crianças que eventualmente são vítimas de algum tipo de violência. Porque ir para a escola é o contato que elas têm fora do ambiente da casa. Então, essas crianças que ficaram esse tempo todo sem as mesmas condições daquelas mais melhores condições para fazer aula remota, online,
muitas crianças, né, acabaram não podendo denunciar eventualmente violências da qual eram alvo, exatamente por estarem confinadas, né? Então foi terrível. Ô, Xará, E combinar com a POSPs da vida. esquece, né, filho? Pelo amor de Deus, né? Não é essa a preocupação. Senhores, atenção para trocadilho infame. Xará, assim como o Victor, você é a favor das medidas suecas? Tendo a concordar com o Vitor, assim, foi o que o Vitor falou, né? Logo no início, você, como gestor público, diante do desconhecido, você adota a medida mais conservadora à mão, né? Porque você não quer ser acusado de, sei lá, empilhar morto na frente do hospital, você está frito, né? Politicamente falando. À medida que o tempo foi passando e foi se acumulando conhecimento, aí a coisa virou ideológica, né? Porque você teve qualquer medida esse consenso era considerado politicamente alinhado com a extrema direita. Quer dizer, é um negócio meio sem sentido. Por mais que se tenha evidências de outras epidemias, né? O fato é que é insustentável. Paradoxalmente, o governo da Suécia é de centro-esquerda. Então, você vê que coisa, né? Agora, o que a gente está vendo nesse momento, que é assim, até o advento da vacinação, eu poderia concordar com medidas de isolamento, né? Porque você não tem absolutamente nada para proteger a população, o vírus tem mutação, enfim, você está longe de ter imunidade de rebanho, não tem vacinação. Então, de fato, você precisa tomar mais cuidado, porque o sistema hospitalar entra em colapso. No momento que você tem vacinação, eu escrevi isso em algum momento no final do ano passado, começa a perder sentido, porque ou você tem a vacinação e ela serve para alguma coisa, ou não serve para nada e você não precisa vacinar, né? Como eu acredito que a vacinação resolve, a gente deveria, que é o que está acontecendo agora na Europa, né? E está acontecendo nas escolas de São Paulo. Não sei se vocês leram hoje a reportagem no Estadão dizendo que as principais escolas de São Paulo não estão mais mandando as crianças para casa se tem casos de Covid na sala de aula, né? A criança com Covid fica em casa e as outras continuam tendo aula, né? Então é uma mudança de postura que é óbvio se segue a vacinação, porque senão qual é o sentido, né? É o mesmo sentido do passaporte. Que o cara tá 3 vezes Exato. vacinado com passaporte e com Covid. Então, é isso, quer dizer, existe uma fadiga de material, depois de 2 anos, os europeus estão levantando todas as restrições, mesmo no pico de casos, porque ninguém aguenta mais, né? No final do dia é isso. Então, eu lembro bem que no começo das nossas conversas o Rodrigo chamava atenção e falava, né, que fazia muito mais sentido se fosse impor alguma restrição às faixas de pessoas mais expostas, né, e que não faria sentido esse lockdown generalizado, que no final é aquela história, nem é tão lockdown assim, porque é fácil pra caramba você defender o lockdown, você podendo trabalhar em home office, né, com iFood, Netflix e tudo, só com o pau comendo aí fora, né, o povão no ônibus, Inclusive, o entregador lá o motoboy, o zelador, o vigia, A empregada trabalhando atrás enquanto você faz traz, uma live. como no caso do Joel, né, né, fica em casa, mas com a empregadinha lá, ou como, né, o sincericídio lá do marido da Ivete Sangalo, né, reclamando que a empregada que levou o Covid para dentro de casa, quer dizer, o cara, em vez de deixar a empregada dele lá na casa dela e bancar ela por algum tempo e se virar ali, não, vem para cá trabalhar. Então é isso. Bom, meus amigos, vamos mas olha encerrar. só, antes de terminar essa conversa, mesmo após a vacinação, se você fizer uma análise discriminatória do risco, de determinados segmentos, do risco de pegar uma doença e ficar em situação severa, etc., a idade é um fator discriminatório de risco muito maior
do que o fato de estar vacinado ou não. Sim, sem dúvida. É muito maior. Então, assim, as faixas etárias mais velhas, elas, mesmo vacinadas, elas têm uma vulnerabilidade muito maior do que adultos jovens não vacinados. Sim, Isso é a é realidade. verdade. Então, assim, Isso é uma quando incômoda você faz... verdade, né? Por exemplo, crianças, é traço estatístico, ponto. É claro que o Bolsonaro, em sua péssima comunicação, ele fala uma verdade que ele acaba sendo achincalhado. Parece aquele tio Mas que você toma pode, umas canas na reunião de domingo da é, família, quando ele fala, sai não, apontando né, o dedo para todo mundo, 300, você vai, ele tá bêbado, mas ele só falou a tre- verdade. 300, eu podia falar de outra maneira, né? Falou assim, olha, Sim, a letalidade é de 0,0003%. É a verdade. Mas mesmo hoje, os, mesmo com essa Ômicron, tá? Ela pega mais o pessoal mais idoso. Então, assim, essa é uma questão que talvez não tenha sido muito bem trabalhada lá no começo. Porque existe uma discrepância enorme entre a incidência de risco. E ela permaneceu ao longo dos 2 anos. E permaneceu, inclusive, depois da vacinação. Tipo, se você é um idoso com mais de 70 anos, mesmo 3 doses, você está mais desprotegido do que um adulto com mais de 40 anos com 0 doses. É isso. Então, assim, tem alguns segmentos da população que estão mais vulneráveis. Eu acho que ao longo da pandemia você não teve muitas ações segmentadas, sabe? E para mim, talvez tenha sido algo que falhou. Tratou-se todo mundo igual. Não é assim que exatamente. funciona. E as crianças viraram uma prioridade mundial a partir de um mês atrás, Mas né? eu acho que não é mundial, né? Isso é coisa de Brasil. Né? Não é mundial. Essa é uma boa Não questão para acho a que seja gente. mundial. E aí, é que sempre que eu vejo um político falando das nossas crianças, já me dá arrepio. Bom, encerramos aqui os nossos assuntos chatos. Passarei a palavra para o meu amigo Marcelo Gutermann. Ontem o Santástico, jogando fora de casa, atropelou o Gambá. Como é o nome do menino que fez os gols, ô Xará? Marcos Leonardo. Marcos Leonardo comemorou, mandando beijos para Fiel. E aí, Então, Xará? Todo mundo você tava falando que o imagina... Santos ia cair, que o Santos Não, acabou. o Santos vai cair. Não, Ontem o menino deu entrevista falando o seguinte, que eles estão lá para brigar pelo título. Gostei do moleque, achei ele de personalidade. Então, você imagina um moleque de 19, foi a primeira coisa que eu pensei. Bom, primeiro eu devo confessar que eu fui o culpado pela derrota do Corinthians, ou pela vitória do Santos, enfim, porque eu fui dormir depois do primeiro gol. É sempre muito Então, bom essas eu colocações científicas. descobri que eu sou o pé frio, Frio. né? Porque eu tinha assistido todos os 2 primeiros jogos inteiros, e o Santos foi aquela josta, e nesse que eu fui dormir depois do primeiro gol, o Santos virou. Então, tá clara a correlação. Agora, Econometria pura, né? e causalidade. É econometria pura. Exatamente. Agora, a primeira coisa que eu pensei foi como é que um moleque de 19 anos se enxerga, ou como é que ele está vivendo o dia de hoje, depois de ter virado o jogo na casa do adversário, o Corinthians, e ter derrubado o técnico Puta, do esse Silvinho é adversário. uma piada, né, mano? O cara deve estar assim nojento. E com Impressionante. todos os Bom, motivos e com e meu com todos os apoio, motivos. Todos receba os um, motivos. um afetuoso, caloroso abraço, um voto de parabéns. A gente sente a ausência do Cleveland, né, que usou de um subterfúgio ridículo de dizer que Terrível, estava né? numa reunião de trabalho, como se fôssemos acreditar. Foi ridículo, ridículo, né? Fugiu, né, porque o time dele levou um couro. E aí, Vitor, nós não temos obrigação nenhuma de falar de nenhum outro time que não dos nossos. Então, o que você nos traz do Vascão? Não, vai ficar um líder. Fazer o Líder? quê? Ah, foi isso que eu percebi Alguém que você aqui está é até líder? mais Alguém radiante. aqui lidera o seu campeonato Não, é estadual? verdade. Isso é Então pronto, verdade. não vou falar mais nada. Verdade. E no próximo final de semana vamos abrir mais, porque o Flamengo, que está junto conosco, vai jogar com o Fluminense, vai perder pontos, e nós vamos jogar com o Madureira e vamos tornar nossa liderança ainda Não mais. vai ser tarefa simples, mas a gente acredita no Vascão, né?
Não, o Vascão tá implacável. Né? Fez 8 gols em 3 jogos. Tá certo. Bom, o meu São Tô Paulo... impressionado. Com o seu craque Nenê, de 41 anos, liderando o time, jogando 90 minutos. Ah, uma máquina. O Nenê joga bola mesmo, ele não é trouxa, né? Tudo bem que tem idade, mas ele é bom Agora, jogador mesmo. eu queria fazer uma pergunta. Não sei se vocês viram o vídeo. Se vocês não viram, eu vou mandar para vocês. Hum. O vídeo do Palmeiras. Ah, eu vi. Era interno, né? Qual Era era o interno e vídeo? vazou, não é isso? O vídeo motivacional do Palmeiras. Caraca, meu, que vergonha alheia. Me passa, eu gosto dessas coisas. É que nem o vídeo que eu vi do Que Silvinho vergonha fazendo alheia. uma preleção. É Nossa! o tipo assim, um vídeo motivacional, sabe? Que era o jogador do Palmeiras fazendo mais ou menos o papel dos atores da Globo naqueles vídeos final de ano, sabe? Hoje é um novo dia. Tá? Não é. Cantando a música. Mas me manda isso, vai. Que coisa linda. Isso vai ser um incentivo a E mais para a agora, gente torcer pelo Palmeiras no Mundial. Afinal de contas, é Brasil, né? E nesses É momentos a Brasil. gente deixa a diferença te de lado. mandar. Eu vou te mandar esse vídeo, mas a minha pergunta para jogar aqui é assim: qual que é o melhor departamento do marketing? Esse do Palmeiras, com esse vídeo ou do São Paulo? Tô com um cisco aqui no olho, pera só um minutinho. A ideia Chegamos lá. maravilhosa do Tricas, né? Que Qual- cá, né? Qual o melhor? Com cisco aqui no olho. Tá difícil. Olha, a briga é dura, mas o Tô com Tricas é cisco aqui, pera só um imbatível segundinho. ainda. Vou tirar o cisco aqui no olho, pera aí. Eu também achei. Não ouvi Que direito, áudio. eu não sei se vocês tá cortando um pouco o áudio. Bom, o meu tricolor, né, como atual campeão, a gente começou relaxado na competição, tranquilo. Tivemos ali um pequeno tropeço jogando contra o Bugre em Campinas, mais para prestigiar, né? O Bugre vem numa má fase muito grande, então trazer um pouco de alegria ao povo campineiro teve esse lado bom. Realmente não tivemos uma boa partida com o Ituano, mas a expectativa é que a partir desta noite a gente deslanche, né, na defesa do título. Nós que somos atuais campeões desse que é o maior título regional do mundo, o maior campeonato regional do mundo, de suma importância e que coloca o São Paulo, né, juntamente com o Palmeiras, juntamente com o Flamengo, com o Atlético, perdão, como os grandes favoritos para o ano, né? Eu sigo com essa convicção. Bom, meus amigos, vamos lá, né? Finalmente. Pergunta, quando vai cair o Rogério Ceni? Que mês do ano? Segundo meu irmão, que é especialista em previsões futebolísticas, ele acha que entre março e abril. Maurício... É logo, hein? Maurício tem uma boca, bicho, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá para as nossas dicas, bola dentro e bola fora? Hã? Silvinho tá solto aí. Pelo amor de Deus, não, a gente não pode chegar tão baixo. Deixa o Rogério trabalhar, deixa ele lá. Também. Não, deixa ele lá, deixa ele trabalhar, deixa o Rogério trabalhar. E aí, Xará, qual que é a sua bola dentro? Qual que é a sua bola fora? Qual que é a sua dica? Então, a minha... É engraçado, né? Esse artigo do Joel Pinheiro, ele pode ser tanto uma bola dentro, bola dentraço, quanto uma bola fora. Se for ironia, é uma super bola dentro. Se não Desculpa, for, Xará, me permita é a fazer aqui super uma bola parte. fora. Me permita fazer uma parte. O simples fato de você perguntar se for uma ironia já mostra que é uma ironia mal sucedida, porque não foi entendida como tal. Ok, mas digamos que fosse, Tá só bom. por hipótese. Tá bom, você é generoso. Seria uma super bola dentro ou super bola fora, enfim, serve para as duas pontas. Agora, a minha bola dentro, eu vou começar com a bola fora. A bola fora é esse desastre do metrô aí, o tatuzão que bateu em alguma coisa, provavelmente no duto da Sabesp, quer dizer, como é que os caras não sabem que tem um duto da Sabesp passando ali, né? Enfim, coisa inacreditável. A bola dentro vai para a flexibilização das restrições da Covid na Europa, nas escolas, né? Eu acho que o pessoal está caindo a ficha que tem que terminar, né? A gente tem que voltar à vida normal e a Covid é uma doença como outra qualquer hoje, né? Então, essa é a minha bola dentro. Minha dica, deixa eu compartilhar minha tela aqui, o Porto. Pode compartilhar, perdão. Imagine.
Esse filme aqui, A Batalha Esquecida, é final da guerra, os aliados estão libertando a Holanda e tem, enfim, 3 histórias que se cruzam nessa Legal. libertação. Então tem o pano de fundo da guerra, é muito bem feito, muito bem, o roteiro é muito bom, né? Então recomendo, gostei desse filme. Já está anotado. E aí, Vitão, quais são a sua bola dentro, bola fora e a sua dica? Bom, as foras eu sigo o Guterman em relação ao buraco no metrô, né? Palhaçada. Eu gostei da obra de recuperação de uma engenharia incrível. Taca concreto. Puta, sensacional. Para fazer o quê, né? Você tem a segunda bola fora, o artigo desse rapaz aí, o Joel Pinheiro. Acho que não é ironia. Considero que é uma bola fora. A terceira é o assassinato lá do congolês, lá no Rio de Janeiro, que simplesmente é um tapa na cara e mostra como nós somos, né? Uma sociedade violenta, em que é o que alguém falou, né? Os três assassinos, eles são pobres, etc. Então, capaz que eles vão parar na prisão. Mas daqui uns 2, 3 anos já vai rolar aquela saidinha, aquela situação com o bom comportamento. Daqui a pouco estão fora. Então, assim, esse é o Brasil, né? É o Brasil do país em que a justiça é notoriamente branda para crimes desse tipo, né, em geral. E aí, para você ir para a cadeia aqui, se você for preto e pobre, você vai. Mas acho que foi muito triste. Bola dentro, não tenho nenhuma. E a dica, não sei se eu já falei na semana passada sobre o Ozark. Se eu não falei, repito. Boa dica. Eu comecei a ver, realmente está bem interessante. Você começou na primeira temporada? Não, comecei a quarta, né? Que eu estava esperando. A única coisa é que é um saco demorar tanto, né? Você perde um muito pouco ali, longo, né? né? Você Muito fica longo. muito tempo. Muito longo. Bom, Tem um opa, convidado aí. temos um convidado. Bom, é o seguinte. A minha dica... Bom, primeiro a minha bola fora, são duas. A minha bola fora é para o Joel Pinheiro, porque no limite da boa vontade, se ele cometeu uma ironia, ele foi péssimo na ironia. Né? Então, assim, foi absolutamente infeliz na ironia, não ficou claro, então ele foi tudo menos irônico. Então, minha bola fora. Quer dizer, se ele acredita naquilo mesmo, e eu acho que tem uma chance razoável de acreditar, super bola fora. E se ele não acredita e fez uma ironia, foi uma ironia fracassada que não funcionou, porque se você tem que explicar uma ironia, é sinal de que a sua ironia não caiu bem. Bom, lamentável de fato a morte, né, do congolês Moise, algo a se lamentar, mas eu dou uma bola fora para todos aqueles que procuram tirar proveito político dessa tragédia, né? Uma tragédia que ceifou a vida de um jovem, que atinge uma família, né? E que, lamentavelmente, não deu tempo do corpo esfriar e já tinha gente aí tirando proveito, tentando tirar proveito da morte desse rapaz, que Deus o tenha e que ele possa ser recebido nos braços de Deus e ter, num outro plano, a paz e o amor que ele não conseguiu ter aqui. Bom, a minha bola dentro vai para o nosso presidente Jair Bolsonaro pela sua defesa incondicional da liberdade de expressão, né? Ele que sempre está acusado, vai fazer voltar a ditadura, vai acabar com a democracia. Nós vivemos um mundo muito louco, né? Onde um cara bronco como ele faz uma postagem que, aliás, repercutiu bastante em apoio lá ao Joe Rogan, que está exercendo a sua liberdade de expressão e, obviamente, que se prejudica alguém com isso, aqueles que se sentem prejudicados. Agora, tentar calar as pessoas, né? Eu sempre me pergunto, puxa vida, o que essa pessoa está falando de tão perigoso que as pessoas tentam calar? Então, a minha bola dentro vai para o presidente Bolsonaro, que erra num monte de coisa, mas acho que nesse episódio ele foi feliz. E a minha dica é o documentário do Neymar, né? A gente está acostumado a ver a parte não dos bastidores, Essa é pro Cleveland, né?
dos jogos, o Cleveland que adora o Neymar, mas eu acho que até para quem não gosta do Neymar, tem que assistir. Eu fiquei na dúvida de pegar, de assistir. É Eu bom? acho que vale a pena. Eu gostei. São 3 episódios, mostram os bastidores. Tudo bem, o Neymar leva uma vida de celebridade, mas, por exemplo, eu não desconfiava a estrutura empresarial que existe por trás do Neymar. Né? Então, hoje você tem um Neymar jogador de futebol e você hoje tem uma marca chamada Neymar. É impressionante, né? Assim, a transformação que aconteceu na vida do pai do Neymar, de um anônimo jogador de futebol que em algum momento foi profissional, mas que não teve nenhum destaque, um cara de origem humilde, mas que ali no seio da família dele nasceu um menino que é um gênio de futebol, não dá para discutir, a gente pode ficar na bronca aqui e tal, mas nem dizer que o Neymar não joga bola não dá, né? E esse cara foi criando um império, uma marca, né? E para um cara de uma origem tão humilde, então assim, eu acho que vale a pena, assim, não é tempo perdido não. Tem uma série de perspectivas aí que existe pelo noticiário normal, pelo dia a dia, a gente não consegue ver. Eu acho que tem até um lado um pouco, eu acho que nada me define mais do que pai, né? E aqui eu até perco no placar, né? O Victor tem 3, Xará tem 7, eu tenho 2, mas nada me define mais nessa vida do que pai. E é até um pouco, entre aspas, triste, porque mostra uma relação que, ao longo do tempo, talvez por conta de todas essas circunstâncias e tal, foi ficando uma coisa mais profissional. O Neymar até fala um pouco sobre isso e a gente sente até um certo lamento. Talvez em algum momento, na maturidade do Neymar, passando essa fase, eles voltem a se encontrar mais como pai e filho, mas vale a pena assistir. Você sabe que, falando sobre isso, eu sempre me incomodou aquele Júnior na frente do Neymar, Neymar Júnior, como se o pai dele fosse alguma coisa, né? Quer dizer, você para distinguir do pai, mas quem é o pai? Por que o cara não pode ser Neymar? Não, faz questão de colocar o Júnior na frente. Por quê? Porque o pai é alguém, é alguma coisa, é maior do que ele. Sempre me incomodou. Então, acho que até sobre esse aspecto vale a pena ver, ou para reforçar essa imagem, ou para talvez enxergar ali naquele pai um cara que está protegendo o filho. Eu acho que pode ser uma coisa, pode ser outra, e talvez possa ser, e mais provável que seja um pouco as duas. Né? Dele estar projetando no filho aquele destaque no futebol que ele não teve, mas ao mesmo tempo está blindando. Eu acho que vale a pena ver. Tem vários olhares possíveis, né? Que nem eu sempre brincava do Big Brother, que eu gostava de assistir, né? Que você pode ver o Big Brother como a fofoca da semana Aliás, fabricada. você não tá mais Não estou mais comentando vendo. BBB, Não estou cacete. vendo mais. Esse é um fenômeno que parece que não sou só eu. Parece que aconteceu alguma coisa aí. Mas Parece você que na Globo cansou? existe um Você reboliço. cansou? Você não está Então, vendo mesmo? não estou vendo e vou explicar o porquê. Nós estamos na 22ª, eu acho, edição do Big Brother, se eu não estiver enganado. E eu lembro de ter assistido todas desde o começo. A última, que teve um lado fantástico, né? Porque eles colocaram um monte de gente lá para lacrar, e quando você põe um monte de cobra dentro de um saco, o que acontece, né? Elas se matam. E foi lindo, foi maravilhoso, foi espetacular. Cenas assim inesquecíveis, como o tribunal racial que ficava discutindo ali, né? Se aquele rapaz era que se dizia negro, se ele era de fato negro ou não. Foi ali, para mim, um dos momentos épicos do Big Brother, e claro que não é explorado pela mídia. E o que aconteceu nesse Big Brother agora? Pelo que eu li, pelo que eu vi. Porque eu não consigo assistir. Porque não dá mais. As pessoas estão tão defendidas, estão tão temerosas, que é uma lacração 24 horas por dia de frases feitas, pensadas. Então, não há a menor espontaneidade. Então, as pessoas estão perdendo audiência porque não é que, sabe, quando você Tá pensa falso o negócio. muito demais. Cara, quando você lembra do Domini, né, que era tipo um Macunaíma. Quando você lembra do Bambam chorando lá com a boneca de vassoura, porque ele estava tomando um gelo de todo mundo, tá se sentindo tão só que ele fez uma boneca lá, o cara chorava que nem uma criança. Quando você lembra de uma maluca lá que ficou batendo panela, o cara foi dar um chute na bolsa, caiu. Quando você lembra do alemão, né, como um bom malandro, né, com 2 moças lá, e uma hora que foi ter uma briga, ele já foi andando pro cara, sabe quando o cara tá com o chinelo no pé, que ele já tira o chinelo do pé. Então, quer dizer, tudo aquilo, né? Acabou porque qual era o meu, só para concluir, perdão, qual sempre foi o meu olhar sobre Big Brother? Que por mais que você esteja filmado, por mais que você possa ter dirigido, uma hora você vira gente.
Então, uma hora você está vendo as pessoas interagir, você está vendo a dinâmica da formação de grupo, como é que as pessoas agem na situação limite, né? Quem que se revela o herói, quem que se revela o covarde, isso era possível. Mas por essa coisa do cancelamento que vem acontecendo, por esses elencos cada vez mais artificialmente montados, pela essa mistura de subcelebridades com anônimos, cara, eu juro, eu tentei ver, eu tentei mesmo, juro, mas eu não consigo. Eu tentei ver 2 vezes, não consegui, não tem mais saco. Então é isso. Eu acho que eu sou um percentual estatístico relevante, porque é o que consta aí, a Rede Globo está batendo cabeça, porque parece que a audiência aí tá com sérios problemas. Mas é isso aí, meus amigos. Falei pra caramba sobre Big Brother, você nem tá assistindo. Bom, até semana que vem. Espero que da próxima vez os 5 reunidos, porque faz falta, apesar de que a companhia de vocês é sempre maravilhosa, tá bom? Um abração, fiquem com Deus. Até semana que Um vem. abraço. mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, Tchau. tchau.